como ter pensamentos que te torne mais autoconfiante. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. Então, se você deseja ser essa mulher, já fica aqui nessa live que o conteúdo hoje está incrível, é um conteúdo muito, muito importante. Eu acabei atrasando aqui uns minutinhos, mas estamos aqui, isso que importa, né? Bem-vindo, todo mundo que está chegando. E vamos lá falar sobre pensamentos e por que o pensamento ele é muito importante, né, na nossa construção, na construção da nossa autoestima. Bom dia, Fabiana. Por que o pensamento ele é importante para a nossa construção? Bom dia, Paula. Bem-vindas. Clica aqui no aviãozinho, convido outras mulheres para vir participar. Hoje o tema é muito importante, porque tudo na nossa vida se relaciona ao que a gente pensa, né? Porque o pensamento, como eu sempre falo, antes de eu entrar no nosso conteúdo, que hoje é um conteúdo bem... Bom dia, querida. Hoje um conteúdo ele é um pouco denso, mas ele é muito importante. E antes de eu entrar, eu quero falar sobre como que funciona o pensamento. Então eu vou falar hoje sobre pensamento fixo e pensamento progressivo. E o que significa isso? Eu vou explicar para vocês primeiro. Oi, Amanda, bom dia. Como que funciona a nossa vida? Então vamos pensar assim, ó. Como eu sempre falo, o nosso cérebro ele é emocional, ou seja, a nossa vida ela reflete as nossas emoções, né? E como que se forma uma emoção? Através do pensamento. Então, perceba, imagine ali, ó, o ponto A é o pensamento, ponto B é emoção, sentimento, e ponto C é a ação, comportamento que gera o que? A nossa realidade, tá? Então, por que nós vamos falar sobre pensamento? Porque a emoção não tem como você controlar. Quando você passa por uma situação, por exemplo, que você fica aborrecida ou que você fica feliz, não tem como você controlar, eu não quero ficar feliz, ou eu não quero ficar triste. Não tem como. Mas tem como você controlar o seu comportamento, ou seja, o que você vai fazer com aquela emoção. E eu quero falar um pouco sobre o pensamento. Porque quando a gente tem pensamento fixo, o que é pensamento fixo, Dani? Pensamento fixo é aquela pessoa que acha que não tem como mudar. Então, por exemplo... Antigamente, a gente achava que a pessoa nascia com uma capacidade ali. Então, por exemplo, tinha pessoas que tinham mais capacidade de aprender matemática. Outras tinham mais capacidade de aprender português. E aí, quando a gente tinha dificuldade na matemática, a gente falava assim, mas eu não nasci pra isso, eu não sei. Então, a gente meio que se achava incompetente ali, burro, entre aspas, né? Antigamente falava-se até isso. Hoje, a ciência, ela traz pra nós, ela mostra que é possível você mudar, você aprender. Desde que você treine, né? Desde que você saiba disso e vai lá e se esforce. Isso é pensamento progressivo, é quando você acredita que você pode. Então, muitas vezes, a realidade que a gente vive hoje é baseado no quê? Num pensamento fixo, de achar que aquilo não vai mudar, de achar que aquilo não é possível, eu nasci assim, eu tô fadada a sofrer. E não, a ciência ela nos mostra, então tudo que eu falo aqui não é coisa da minha cabeça, é coisa que eu venho estudando e é a ciência mostrando e provando pra gente. E tudo parte do princípio que a gente precisa saber. Se você não souber, não tem como você mudar. Então, vamos pensar assim, quando a gente tem, por exemplo, se você tá vivendo uma realidade que você não gosta, ou seja num relacionamento, ou seja num trabalho, o que você precisa fazer e entender? Se você está vivendo uma situação ali que você não está feliz, pense, por exemplo, o que você está sentindo. Eu estou sentindo angústia. Eu estou sentindo aperto aqui no meu coração. Eu estou sentindo uma tristeza. Por que você está sentindo isso? Percebe? Você tem que voltar um ponto atrás e entender o porquê que você está sentindo aquilo. Isso é o pensamento. E aí você tem que mudar o pensamento. E entender que se você muda o pensamento, você automaticamente vai sentir outra coisa. E aí, baseado no que você sentiu, você vai tomar uma ação e uma atitude. Só que, Dani, é só isso? Não é exatamente só isso. Porque senão, todo mundo que é feliz estaria sempre satisfeito com a vida. E não é bem assim. E por que não é assim? Porque, perceba, se você ter um comportamento que não vá te levar a algo que você queira, não vai trazer resultado para a tua vida. Então não adianta só você ter pensamento positivo e mudar a tua emoção. Você precisa entender o que você quer
E o que eu preciso fazer? O fazer é o comportamento, é a ação que você vai ter. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero voltar a correr, né? Então todo dia de manhã eu quero voltar a correr. Só que é difícil porque a gente fica inventando um monte de empecilho. Bom dia, Flávia. Só que pra mim é importante porque é uma forma de eu fazer um exercício, é uma forma de eu me sentir mais feliz, porque a gente sabe que o exercício ele libera ocitocina e tudo mais. E como eu tô estudando muito, eu já sei que a gente precisa criar o hábito de ir. E quando você vai criar um hábito de fazer alguma coisa, você tem que encontrar uma recompensa, algo que seja prazeroso. E pra mim, o fato de eu poder levar as minhas cachorras juntas é muito prazeroso. Então é como se, tipo, eu falasse, e como eu tenho que ir com elas, eu aproveito e vou. Só que, imagine, levar 3 cachorros é totalmente desorganizado e eu acabo não conseguindo. E aí, o que eu pensei? Então, o meu objetivo, eu tô falando isso pra você entender como que funciona. O meu objetivo é o quê? Ir correr. O que eu usei pra ajudar a eu ter o ânimo pra ir correr? Levar as minhas cachorras. Só que elas são 3 e elas ficam cada uma correndo pra um lugar. É impossível. O que eu pensei? O que eu preciso fazer para que eu consiga que elas se organizem pra eu ir correr? Eu preciso fazer com que elas acostumem ficar numa posição ali. Então, eu tô treinando elas. Você percebe que pra gente ter o resultado que a gente quer, não é simplesmente você pensar nele que ele vai acontecer. Porque quando você pensa naquilo que você deseja e você não... não é fácil, tipo, eu vou lá e pego assim, né? O fato de você saber que não é assim, você desanima. Aí você precisa o quê? Pensar em maneiras, o que eu posso fazer? É claro que é fácil, não é fácil, porque que nem vamos supor eu queria logo começar a correr, eu falei que eu ia na segunda, a segunda eu já queria correr. Então eu tive que lidar um pouco o quê? Com a minha ansiedade, com a minha frustração de não conseguir correr naquele dia. Eu tive que pensar racional e falar, poxa, elas não estão acostumadas a correr, então eu preciso, primeiro que elas acostumem, isso vai levar o quê? 1 semana no mínimo. Então percebe que quando a gente deseja alguma coisa, a gente tem que se planejar. E a gente tem que lidar com muitas outras coisas que envolvem isso. Que é a ansiedade, é a frustração, é o medo. Entende? Muitas vezes você quer fazer uma coisa nova, mas você tem medo, porque a gente tem medo do desconhecido. E aí a gente acaba travando e não faz. Só que você tem que entender que nesse primeiro momento, você tem que ir mesmo com medo. E pensar no que você quer lá. Então imagine que lá atrás existe aquilo que você quer muito. E você tem que vencer esse medo. E vai passar, Dani, medo? Medo, ele nunca passa. Você que aprende a lidar com ele. Você aprende, tipo, medo, você tá ali? Vamos junto, porque se eu for deixar você não vai ficar. E eu também não vou ficar com você. E você precisa ter esse diálogo com você. Você precisa... Sabe, você precisa conversar com você para você entender o que tá acontecendo, por que tá me travando, por que eu não tô conseguindo avançar e conquistar aquilo que eu desejo. Essa conversa tem que ser diária, tem que ser a todo momento. Por quê? Porque a nossa mente, ela não para 1 minuto. E a gente, eu não sei se vocês já ouviram eu falando aqui, né? Mas o nosso cérebro, na verdade, nós temos a mente e o cérebro. O cérebro, ele é o órgão que faz com que ou você domine a sua mente ou você seja dominado pela mente. E o cérebro, ele é como se fosse um músculo, sabe? Você vai na academia e exercita. Quanto mais você exercita, mais potencial ele fica, mais forte. E o que significa isso, Dani? Você fica mais inteligente, você tem mais percepção, você aprende a ter mais coragem. Então você tem que treiná-lo. E aí você tem que mandar a tua mente fazer aquilo que você quer que ela faça. Imagine assim, é como se a nossa mente já soubesse tudo o que ela precisa fazer. Ela já sabe tudo. Só que ela tem que ser comandada. E se você, de uma forma consciente, ou seja, querendo mesmo ir lá e falar, não, eu preciso, fazer uma dieta porque eu quero perder 5 quilos. Se você não fizer nada, né? Se o seu cérebro não fizer nada, a sua mente, como ela não quer gastar a sua energia, ela vai falar, vamos ficar sentada aqui no sofá, é muito mais gostoso. E aí você vai ficar sentada no sofá o dia inteiro, comendo coisa gostosa porque é prazeroso. Lembra, eu sempre falo que a nossa mente, ela busca sempre recompensa, né? E aí, o que acontece? Se você de uma forma consciente não vai lá e fala, não, eu preciso ir fazer uma dieta, eu preciso cortar isso aqui, eu preciso começar a caminhar. Mas aí quando você deseja fazer isso, vem lá aquela vozinha falando, ai, mas isso é muito difícil, ai, mas você não nasceu para isso não.
Olha, veja, quem faz isso, ó, como a pessoa é inteligente, olha como ela é esperta. Só que se você for lá, né, vamos supor, pegar uma pessoa que você admira, aí você acha que essa pessoa é melhor que você. Porque ela fala melhor, ou porque ela tá num cargo melhor que o seu, ou tem um relacionamento, anda toda feliz, né? E a gente acha que essa pessoa é melhor que a gente. Mas se você for lá, às vezes, ou se você faz amizade, ou começa a conhecer essa pessoa, você vai perceber que essa pessoa nem sempre foi assim. 1%, isso existe em estatística, a ciência mesmo mostra, sabe, pesquisas, de que apenas 1% das pessoas tem sorte na vida e nasce, né? A gente tem até um ditado que fala que nasce virado pra lua. A maioria é porque se esforça, ela vai lá e faz até ela conseguir. Ela já aprendeu tudo isso. Perceba que isso tudo sempre existiu. Todo esse conhecimento sempre existiu, mas ele não era trazido pra gente de uma forma tão fácil e tão clara. Então, antigamente, esses conhecimentos eles ficavam o quê? Guardados às 7 chaves. Eram poucas as pessoas que tinham a facilidade em ter isso. Que nem antigamente mesmo, só os homens que estudavam lá atrás, né? Inclusive, tem até um filme que conta a história de uma freira, que ela se vestiu de homem, se fez passar por homem, para poder entrar lá no lugar lá para poder estudar. Porque não podia, mulher não podia. Aí depois foi vindo o tempo, só quem tinha condições financeiras, só quem era mais benquisto ali, tinha uma posição, os filhos deles é que iam estudar. Os mais pobres, as pessoas que não tinham condições nenhuma, não estudavam. Então, na nossa mente, já foi vindo uma construção lá atrás de que não é possível aprender, de que tudo é muito difícil. Aí, com essa modernidade agora, tecnologia, o conhecimento, ele meio que veio assim, boom, jogaram, né, caminhão, o conhecimento aqui pra nós. Só que como a gente tem dessa mentalidade de que esse pensamento fixo, né, de que não é possível, a gente deixa, sabe, fica despercebido. Muita coisa você vê que você poderia estar aplicando, tendo resultado na tua vida e você não faz porque você acha que não é possível. Eu tinha essa mentalidade, eu achava que a pessoa nascia pronta. Quando eu comecei a entender que ninguém nasce pronto, perceba um bebezinho, existe sim, né? Inclusive tem pesquisas que mostram, existe, mas é muito raro pessoas que nascem com uma capacidade, né? Tipo um QI acima da média. Existem, né? Que são os Einsteins da vida, Beethoven, existem vários, mas é muito pouco. É muito. Se a gente for pegar, de todas as pessoas bem-sucedidas, praticamente nenhum nasceu, é muito pouco. Então, o que eu aprendi? Que se a pessoa tem um resultado, é porque ela fez alguma coisa para conquistar aquilo. Então, perceba que se você não está feliz com a realidade que você está vivendo, se você está passando por problemas terríveis, é possível sim você mudar isso. E é simples, Dani, é simples da gente entender o que precisa ser feito, mas é complicado da gente fazer. E por que é complicado? Porque é como se você tivesse a mente racional e a mente emocional. Quando você precisa fazer coisas para que você tenha um resultado positivo, você precisa usar a tua mente emocional para dosar ali. Só que a tua mente racional ela vai ficar falando para você, mas é muito difícil, mas você não vai conseguir. E aí você tem que lutar contra essa vozinha que fica falando. É como se fosse um inimigo seu. Às vezes a gente acha que o inimigo sei lá, é a nossa vizinha, a nossa irmã. Eu tenho um inimigo ali que não gosta de mim, sabe? Alguém ali que tá fazendo mal. A gente acha que aquela pessoa é o nosso inimigo. E na verdade não. O nosso inimigo é nós mesmos. É essa mente ali malvada que fica falando pra você que você não consegue. Olha, você nasceu pra viver assim mesmo. Olha, viu? A sua mãe teve frustração no casamento. Olha, sua irmã não deu certo no casamento. Você também não vai dar. E aí você fica achando que nossa, é verdade. Percebe? A gente tem que lutar contra nós mesmos. Então a gente tem que lutar contra a nossa procrastinação. Tipo, você não tem energia. Por que você não tem energia de fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer? Né? O que eu preciso fazer para ter mais energia? Você está aprendendo muita coisa aqui. É claro que só a teoria não vai funcionar. Você precisa entrar em ação. Eu sempre falo, né? Ontem mesmo eu comentei. Você olhar para o espelho e dizer que você é linda, que você é maravilhosa, que você é uma mulher incrível, não vai mudar a tua realidade se você não fizer alguma coisa para que isso torne-se real. Então, o primeiro passo é você falar e acreditar que você é incrível. O segundo passo é você pensar o que eu preciso fazer para ser essa mulher incrível. Será que é
Olha pra você sabe, às vezes a gente acha que a gente precisa fazer milhares de coisas, né? Eu preciso fazer um curso novo. Tá, às vezes você precisa, mas a maior parte das vezes a gente precisa melhorar o nosso dia a dia. Sabe, olhar pra nossa casa? Olhar pra nossa casa e às vezes arrumar mais a casa. Às vezes arrumar o guarda-roupa, sabe, organizar a roupa. Às vezes é organizar os potinhos lá dentro do armário. É começar pelas pequenas coisas. E sabe por que pelas pequenas coisas? Porque nós, seres humanos, a gente, por mais que a gente às vezes tenha uma mentalidade incrível, né, de criação, né, a gente tem um poder magnífico, mas a gente é um ser simples. E a nossa vida é o quê? Se você for pensar agora, né, então pense agora, você tá aqui, ali, eu não sei onde você tá ali, agora sentado em algum lugar, você tá na tua casa, no teu trabalho, ou na rua, não sei. Você é isso, é você aí, nesse momentinho ali. Quando você tá na tua casa, a tua vida é o quê? É o que está à tua volta. É o que você pode pegar. Eu vi uma vez um filme, que o teste, que a moça estava também fazendo lá uns cursos de desenvolvimento, e o teste era, ela perguntava, esse filme é muito legal, acho que é um filme assim, Casa Comigo, esse filme é uma gracinha. E o teste era, ela pedir pro namorado, lá pro noivo, se tivesse pegando fogo lá na casa, o que ele levaria? E ela voltou, né, que ela passou uma viagem. Quem não assistiu, assiste, esse filme é uma graça. Aí ela apertou lá o sinal de incêndio lá pra fazer de conta que tava pegando fogo, pra ela testar o namorado. Na cabeça dela, ela achou que ele ia pegar ela, tipo, amor, vamos embora, né? Não, ele ficou procurando um monte de coisa. Então, assim, percebe que a nossa vida é o que você pode pegar na mão. E o que você pode pegar na mão agora? Então, muitas vezes, a nossa mudança é a nossa volta mesmo, é mudar onde você está. No trabalho, o que você pode fazer ali para melhorar? Porque você fazendo isso, muda a tua energia interior. Você se sente melhor. Então, se você não tem o hábito, por exemplo, de arrumar a cama quando você acorda, comece a partir de amanhã a fazer isso. Acordou, a primeira coisa, arruma, sabe, a linha. E aí você olha para tua cama e você vai sentir uma sensação de prazer. É como, cara, eu quando vou fazer faxina na minha casa, eu amo, sabe? Eu venho limpando, eu já vou organizando, deixando tudo arrumadinho. E eu gosto de olhar pra trás e ver que ficou limpo. Isso pra mim me dá uma sensação de felicidade, uma recompensa. Porque, como eu já venho falando sempre, o nosso cérebro, ele busca uma recompensa. Então tudo que você for fazer, busque uma recompensa. Então, lá na cozinha, por exemplo, se a sua cozinha tá bagunçada, lave a louça. Deixe tudo organizadinho e olhe para aquilo e aprecie. Fale, nossa, que gostoso. Uma pia limpa. Ai, se o seu banheiro tá desorganizado. Sabe, a gente tem que começar a fazer isso no nosso dia a dia. Porque quando isso se tornar um hábito, você vai passar a fazer isso com tudo na tua vida. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no teu relacionamento, seja com você. Então, às vezes, é olhar pra você e cuidar mais. Sei lá, colocar uma roupa mais bonita, arrumar o cabelo. Às vezes você fala, eu tinha antes muita dificuldade em me relacionar com as pessoas porque eu falava muito errado. Muito mais do que eu falo hoje. Eu falo ainda errado, né? Mas era muito mais. E eu tinha vergonha. Vergonha, porque quando eu falava, eu percebia. Não sei se as pessoas tinham esse preconceito, ou era eu mesmo. Aí o que eu fiz? Eu fui ler, né? Fui aprender a ler, porque a leitura, ela ajuda a gente a se comunicar melhor. Aí quando eu tava, por exemplo, num grupo de amigas, ou por exemplo, eu tinha muita vergonha às vezes de quando eu ia fazer um curso, ter que levantar, ter que falar. Aí eu comecei a melhorar a minha comunicação, eu comecei a me sentir mais segura. Então isso tudo são construções. A autoestima, a autoconfiança, a segurança, a gente vai construindo um pilarzinho por vez. A gente não vai conseguir ter tudo num dia só. Sabe, aquela pessoa que acha que tudo acontece momentaneamente, não existe isso. Se você é essa pessoa, você precisa lidar com a ansiedade. Existem técnicas, né? Uma das técnicas é você respirar, é você pensar sobre, imagina assim, eu tenho uma vida inteira pela frente. Um dia de cada vez, sabe? É mentalizar, é parar, respirar fundo. Muitas vezes a gente faz as coisas por ansiedade e faz errado. Então, por isso que é importante a gente entender o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Entender que se a gente quer construir uma vida com mais segurança, que nem eu vejo muitas mulheres que sofrem porque se sentem inferior às pessoas, têm dificuldade em se expressar. Necessita, sabe, que as pessoas ficam falando que você é incrível, né, da aprovação dos outros. Isso é terrível. É você
pôr a tua vida na mão de alguém que é outro ser humano. Pense assim, perceba, você está depositando você, a tua vida, o que você pensa sobre você, na mão de uma outra pessoa, que é um ser humano também. Ser humano é falho. O que ele está falando a seu respeito pode ser verdade, como não pode. Tem muita gente que às vezes fica falando coisas para agradar os outros. E não é uma verdade. E quando ele faz isso, você se infla, né? Ai, se sente poderosa. Mas será que é verdade mesmo o que ele está falando? Percebe? Porque a gente mostra a nossa segurança, a nossa confiança através das nossas atitudes. Não adianta nada você ter atitude insegura e alguém vir e falar pra você que você é segura. Você não vai ter resultados. E tem uma passagem bíblica, bom dia, Sami, bom dia. E tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que fala sobre a boa árvore a gente vê pelos frutos. Então a gente tem que ser exemplo. Então não adianta você achar que é segura só porque alguém falou. Então por que você está esperando a aprovação do outro? Né? Você precisa ver você, as suas atitudes. Então quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que não faz sentido. Por que eu estou insegura? Não faz sentido eu estar insegura querendo que alguém venha falar que eu sou bonita. Não faz sentido nenhum. Entende? Porque será que você é mesmo? Se você não olha e não vê pra você, não vê o teu valor, não vê a tua beleza. Só que a gente tem que entender que a gente fica muito o quê? A gente fica muito influenciado com tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve. São todos estímulos. Então, o que você ouve, o que você vê e o que você sente são os estímulos. E aí, o que acontece? Você fica muito na internet, né? Vendo muito redes sociais, você vai achar que a perfeição é essas mulheres que usam filtro, né? Que usa, agora a moda é fazer o nariz bicudinho, né? Bochecha. Eu fico, gente, às vezes, eu não sei se vocês têm esse hábito, né? Eu, às vezes, entro lá no Instagram, não pra postar aqui pra vocês, porque geralmente eu não posto com filtro, porque eu nem posso usar filtro, porque como o meu aqui pra mim é um trabalho. E a gente, quando trabalha, que nem eu tenho vídeos aqui que eu impulsiono pra mais pessoas verem, né? Tem todo esse esquema. A gente não pode usar filtro, porque filtro você tá meio que maquiando ali. E aqui na internet, tudo que eu falo é verdadeiro. Eu tô com a minha... Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tô com a minha foto de capa ali, com a idade, com o dia que era o meu evento, que foi a semana passada. Eu não consigo mudar, porque quando eu fui mudar minha foto, eles precisam que eu tire uma foto do meu documento. E eu tirei uma foto, sabe quando você tá ansiosa, querendo fazer tudo aí rapidinho? E acho que na hora de eu tirar, desfocou. E ele não aceitou. Aí agora eu tenho 30 dias pra mudar. Eu falei, meu Deus, vai ficar com essa foto ali. Eu só tô falando isso pra vocês entenderem que tudo que eu falo aqui é verídico, é verdade, não é mentira. Então eu não uso filtro. Mas às vezes eu vou lá e começo a colocar os filtros. Outro dia eu até postei assim... É absurdo, ele é absurdo, eles mudam você de uma forma que você fala, não é eu. Percebe? Então assim, não queira que as pessoas falem que você é boa ou não, você tem que ser boa. E como que eu faço, Dani, pra me sentir boa? Olha pra você e fala assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer hoje? É dar uma volta no quarteirão? Vai lá e dá uma volta no quarteirão. Isso já foi algo maravilhoso. Porque percebe que quando você movimenta o seu corpo, você libera hormônios da felicidade. E o que significa você tá animada, se sentir animada e motivada? Você vai conseguir fazer entregar o trabalho lá no prazo correto. Você vai conseguir fazer uma dieta para emagrecer e se sentir mais bonita. Você vai conseguir fazer um exercício, ir na academia. Entende? Mas você precisa entender essa dinâmica. Entender que é movimento, é fazer. Mas você tem que fazer por você. O autoconhecimento é você olhar pra você. Pense agora, qual é a sua fraqueza? E comece uma coisa por vez. Qual é a tua fraqueza? Ah, a minha fraqueza é o desânimo. Eu sou muito desanimada. E por que você é desanimada? O que você tá... Olha lá, o exercício que eu dei no início. O que você está sentindo? Desânimo. Mas o que você está pensando? Perceba, o desânimo é uma sensação. O que faz a gente ter sensações? O que a gente está pensando. O que você está pensando? Provavelmente, se você procurar aí agora, você está pensando em uma coisa que é irrelevante. Ou você está pensando no que você tem que fazer amanhã, nas contas que você tem para pagar, num relacionamento frustrante que você não tem. Tô pensando agora que, poxa, eu sou péssima, horrível. Sabe, você está pensando coisas ruins. Por isso que você está desanimada. E mude o pensamento. Eu sei que não é fácil, Dani, não é fácil, não é porque eu já passei por isso muitas e muitas vezes. E não acredite você que uma vez que você fez isso, já está resolvido. Não.
Depois que você aprendeu, você vai sempre aplicar quando tiver um pensamento ou um sentimento desanimador. Não é porque você venceu uma vez que a vida vai ser maravilhosa. Percebe essa onda agora que tá do cor-de-rosa, né? Do mundo Barbie? A vida não é rosa. A gente pode viver momentos rosa baseado naquilo que a gente pensa, sente e faz. Mas ela não é 100% assim. É altos e baixos. Muitas vezes eu já tive esse momento que eu queria estabilidade sempre. E eu me lembro que quando eu tava tendo eu tava frustrada, porque, poxa, eu entrava num momento difícil, ficava bom, daqui a pouco era difícil, eu ficava, meu Deus, mas eu tenho Deus, eu oro, eu acredito, por que a minha vida é altos e baixos? Aí eu lembro que na época eu tava fazendo uma oração, eu abri na parte que dizia assim, eu não vim te tirar do mundo, eu vim te dar armas para você viver no mundo. Então significa o quê? Que Deus não tira a gente do problema, Ele te dá ferramentas para que você supere os seus problemas, os seus desafios, né? Vamos inverter e parar de falar problema e falar desafio. Então sempre a gente vai ter. E à medida que a gente vai evoluindo e crescendo e querendo mais coisas, os desafios vão aumentando. Então perceba, eu me lembro que quando eu trabalhava muito com mulheres aqui no presencial, era muito comum elas falarem que queria muito ai, não tem homem, né? E é verdade, às vezes se você for conversar com mulher, elas vão falar, não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, depois vocês comentam aqui. Com depressão, eu estou em processo de separação. Fabiana. Olha, Fabiana, eu super entendo você, porque eu já passei por perda de meu primeiro relacionamento e separação no meu segundo relacionamento por traição. Eu sei exatamente o que você tá sentindo, o que é, mas assim, é tudo o que a gente tem falado aqui. É um processo, né? A separação, ela é como se fosse um processo de luto mesmo, né? Se a gente for pegar, se você for ler lá, todo o processo que é um luto por perda de morte, é perda de qualquer coisa. E tudo que a gente tá perdendo é um luto. Seja uma perda de um relacionamento, seja perda de um emprego, seja perda de um animalzinho de estimação, de uma mãe, enfim, né? De alguém que morreu. Então, é um processo. Mas você precisa trabalhar essa questão ali, sabe? De mente, de sensação. É que quando tem a ver com a separação, envolve outras coisas. Mas assim, tem como você superar tudo isso. E nossa, você nem imagina como. E eu sou exemplo porque eu superei, tantas outras mulheres superam. Se a gente for pesquisar mulheres que superaram, e é totalmente possível. Então assim, o que a gente precisa é entender o processo. Então tudo que você sente... não tem como você controlar o que você sente, mas tem como você controlar o que você pensa e o que você faz com aquilo, né? Então, por exemplo, não tem como você controlar, por exemplo, estar triste por conta desse evento que aconteceu na tua vida. Não tem como, porque, poxa, você viveu ali há não sei quanto tempo, né? A separação, ela envolve muitas outras questões. Se você tem filho, ainda é um pouco pior. Mas tem como você mudar o comportamento que você tem com isso. É um processo fácil? Não é fácil. Talvez sozinha você não consiga. Você precisa, às vezes, de uma ajuda. Mas é importante você entender, a primeira coisa é importante você entender que é possível você passar por isso. Sabe? E controlar o quê? O que você sente. Então, controle um pouco seus pensamentos. Eu sei que muitas vezes a gente está vivendo um momento difícil desse, a gente não consegue parar de pensar. Né? Porque várias coisas acontecem que faz com que a gente pense naquilo. Mas procure de uma forma mais assim, coloque uma música bonita que te remeta à felicidade, vai caminhar um pouquinho, olhar um pouco as árvores. Eu lembro que quando eu estava passando nesse processo, eu gostava muito tem um lugar aqui que chama Horto, na minha cidade, que tem um lago e tem os patos. Menina, uma coisa que me ajudava muito era observar os patos nadando. Eu ficava ali horas observando. O que é isso, Dani? Eu vou ficar lá, com tanto problema, eu vou observar o pato. É uma maneira de você acalmar sua mente. E quando você acalma a mente, o que acontece? Você tem mais clareza nas decisões que você precisa tomar. No que você precisa fazer. Porque perceba assim, quando a gente passa, principalmente por uma separação... Tem muitas outras coisas que você tem que lidar. Não é só simplesmente entender a separação, aceitar e tudo mais. Tem todo um processo que você tem que tomar decisões. Se você tem filho ainda, né, fica um pouco mais difícil. Você tem que estar com a cabeça bem clara para você tomar as decisões corretas. Para você aprender a lidar, né, a administrar essas emoções que vão vir altos e baixos. Vai levar um tempo para você desvincular tudo isso.
Então, o fato de você acalmar a mente, de você fazer algo totalmente diferente do que você está fazendo hoje e acalmar, vai te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar e passar por esse processo mais fácil. Não que seja fácil, mas é possível sim. E quando a gente entende isso, por isso que eu trouxe esse tema, que ele é muito importante. Entender que o nosso pensamento, a gente tem que ser progressivo. O que é progressivo? É entender que tem como a gente progredir, tem como a gente evoluir, tem como a gente superar. Eu sempre falo, gente, quando você entende realmente, você agradece o problema que você passou. Sabe por que você agradece? Porque você vai sair daí tão fortalecida, você vai tirar disso tanto aprendizado, que vai te levar num outro nível, sabe? É um nível... E olha, o nível que a gente fica quando a gente supera tudo isso, quando a gente entende tudo isso, é imensurável. É algo que ninguém tira de você, sabe? Essa confiança, essa segurança que você conquista, não tem dinheiro no mundo que pague. E a gente precisa entender isso e viver isso, porque senão a gente fica escravo. A gente fica escravo de pessoas, a gente fica escravo de coisas, e a gente tem que viver livre. E Deus, ele já fez a gente com essa liberdade. Ele quer que você seja livre. Ele não quer que você seja dependente de ninguém. Só que o ser humano, ele acha que ele precisa, porque isso foi lá desde a nossa infância, né, que a gente precisa sempre ter alguém. A mulher, principalmente, ela acredita que para ela ser feliz, ela tem que ter um marido, um namorado, alguém. E não, para ser feliz você não precisa ter ninguém. Você pode sim optar por ter um namorado, uma família, porque você considera que é importante para você e você gosta. Mas você não precisa ter isso para ser feliz. E quando a gente entende essa mágica, a gente é muito mais feliz. E é aí que a gente começa a ter realmente um relacionamento mais saudável. A gente começa a realmente ver os nossos filhos crescer com mais felicidade. Sabe, eu vejo que nem essa coisa simples que eu contei no início ali dos meus cachorros caminhando tudo certinho. Depois eu vou postar uma foto aqui delas alinhadas. Isso me dá uma gratidão. Uma coisa que eu mudei dentro de mim, lidei com a minha ansiedade, organizei na minha cabeça o que eu tinha que fazer, deu um resultado incrível. Porque assim, eu vejo às vezes pessoas andando, é simples, talvez é bobo que eu vou falar, mas é significante. Às vezes você tem um cachorrinho, tá andando na rua, e aí passa alguém com outro cachorro. Quando você não tem autocontrole, pode perceber, se você é uma dessas, você vai ver. O seu cachorro quase morre, infarta ali, de tanto latir, de querer avançar. Isso não tá sendo saudável nem pra você e nem pra ele. Então você percebe que a autoconfiança e a segurança que a gente tem em nós tranquiliza tudo à nossa volta. O seu relacionamento fica melhor com o teu marido, com o teu filho, com o teu cachorro, com o teu passarinho. Porque você é segura, confiante. E perceba, dentro de um relacionamento, sabe, eu vejo isso, o que eu vou falar agora, de duas maneiras. Muita gente pode achar isso, ai Dani, como que você é cruel, imagina. E outro pode falar, nossa, né, essa é a minha visão. Uau, que bom. O relacionamento amoroso, né, principalmente o relacionamento família ali, 90% é mulher. Aí você fala, nossa Dani, mas poxa, tudo mulher? É sim a mulher. E quando a gente entende isso, a gente fala, uau. Perceba, se você olhar, dependendo da forma como você olha, você pode achar isso meio ruim, né? Tipo, nossa, 90% é minha culpa, então. Eu não diria culpa. Mas eu diria assim, que a mulher tem 90% de chance de manter o relacionamento. E por que isso? Porque mulher é emocional. Mulher é emocional, mulher muda, mulher é amor, entende? Então, se a mulher tiver sabedoria, sim, com certeza. É isso que você precisa resgatar, Fabiana. É autoestima, tudo. A base é autoestima, autoconfiança. Isso que eu tô falando faz muito sentido. Porque quando a mulher tem autoconfiança e segurança, ela tá no alto, ela sabe? E você não precisa falar. Gente, quando a gente tem autoconfiança, você não precisa falar, abre a boca, é atitude, é olhar. Eu vejo isso até com as minhas cachorras, gente. As pessoas ficam olhando na rua, elas param às vezes pra me perguntar, nossa, mas como você consegue? É um olhar, porque você transmite na tua energia. Então você precisa entender esse processo. Que você precisa sim ser uma mulher autoconfiante, mas isso tudo é possível. Sabe, às vezes tem uma vozinha ali que fala, mas não, imagina, eu já tenho 40 anos, como que eu vou conseguir? Minha vida tá horrível. Isso não é possível, não. A pessoa, ela nasce, não, você pode. Lembra que eu acabei de falar sobre o nosso cérebro, que ele aprende
Então, é possível, sim, você se tornar essa mulher autoconfiante e muito mais. Sabe por quê? Porque você tem uma bagagem enorme ali que você passou, que você vivenciou, que você tem de experiência. E aí, quando você for... Porque o que é? Quando você desperta... Então, por exemplo, se você fizer reflexão, voltar tudo, né, assistir de novo essa live e refletir sobre tudo que eu falei, você vai começar a associar a eventos e situações que você passou. E aí você vai falar, nossa, olha, aquilo que eu senti era por causa disso, então... Então você já teve a experiência. Então você já sabe como que é. Agora você vai fazer diferente. Percebe? Então quando a gente entende isso, que tudo que você está vivendo de problema hoje são maneiras de te evoluir, a Bíblia tem até uma passagem que fala, acho que é assim, se Deus não te amasse, Ele não te exortava. Se Ele está chamando a tua orelha, puxando a tua orelha, é porque Ele te ama. Muitas vezes a gente fala isso com o próprio filho, não é? Se eu estou chamando a sua atenção é porque eu amo você, quero ver o seu bem. A vida é a mesma coisa, gente. Por que seria diferente? Se ela tá pondo na tua frente um desafio aí, é porque ela quer que você... Sim. É porque ela quer que você avance. Fabiana, olha, inclusive, bem, manda depois um direct pra mim, que eu vou conversar depois com você sobre isso, que eu posso muito te ajudar, tá? Inclusive, eu até vou explicar um pouquinho, porque tem muita gente que tem, às vezes, umas objeções, né? Que o meu trabalho aqui na internet é o quê? É ajudar mulheres. E eu tenho uma mentoria personalizada, onde eu ajudo mulheres. E as inscrições, elas estão abertas. Só que tem muita gente que tem um pouco de objeção pelo fato de ser online. Então, assim, o ser online não muda nada. O ser online é muito melhor do que se fosse o presencial. Porque na entrega, o online ele é muito mais efetivo e mais rápido. Então, depois, se você quiser... Manda pra mim um direct, a gente conversa. Porque assim, o que eu vejo? Muitas mulheres sofrendo e assim, meninas, dá pra você avançar a tua vida e vocês nem imaginam como, sabe? Então eu vejo assim que a gente sofre. Muitas vezes é por falta do conhecimento, né? Por você não saber, mas também por falta de apoio. Quando a gente não tem um apoio, é difícil da gente conseguir. Então é claro que existem pessoas que têm às vezes uma mente mais forte, né? Uma mente, o que eu digo assim... Mesmo ela tá ali dentro de uma família que é totalmente desestruturada, mas ela tem o desejo de avançar, ela vai lá e faz. Mas tem pessoas que às vezes não tem uma mente tão forte. E se ela tá às vezes dentro de um ambiente onde é tudo negativo, ela não consegue. Então você precisa ter alguém que venha e te ajude a ir pra frente. Entende? Para que você consiga construir a tua autoconfiança. Então por isso que às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Então faz muito sentido. Porque eu penso assim, ó... Se você ficar só aqui ouvindo, mas não fizer nada, você não vai ter resultado. Daí sim, tudo que a gente fala não vai servir de nada. Mas o que você precisa entender é que você precisa começar a fazer. E eu sei que às vezes sozinha, porque eu já tive muito tempo sozinha tentando entender o que era, né? Eu ficava assim, desejando, mas eu falava, meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu não sabia o que fazer. Quando eu entendi que eu precisava buscar maneiras e como. E hoje a gente está vivendo numa era onde tem muitas informações. Muitas maneiras da gente começar a fazer aquilo que a gente quer fazer. Então a gente não pode perder tempo, sabe? A gente não pode, porque o tempo ele passa. A única coisa que não volta atrás é o nosso tempo. Então se a gente ficar aqui esperando cair do céu, eu até pensei que eu tava pensando sobre o que eu ia falar, e eu falei, eu vou contar a historinha. Não sei se vocês já conhecem, mas tem aquela historinha que era assim, eu não sei exato o que é, meninas, mas eu vou contar do meu jeito, mas é só pra passar a mensagem, né? Tava tendo chuva ali numa cidade e tinha uma senhora que ela era muito cristã, tinha muito Deus, né? Orava muito cristã. E ela começou a ver aquela chuva, ela começou a rezar, né? Pedir pra Deus, meu Deus, me salva, protege a minha casa, a minha família. Aí começou a vir um pessoal ali falar pra ela, olha, dona, tá dizendo na notícia ali que vai alundar tudo. A senhora não quer vir com a gente? Ela, não, eu tô orando, Deus vai me ajudar a me salvar. E começou a chuva, aí começou a aumentar. Aí veio outra pessoa, falou, olha, vamos, tá todo mundo indo embora, a senhora não vai não, Deus vai me ajudar. E lá, orando, né? Aí começou a aumentar a água, ela subiu no telhado e falou, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí passou um pessoal de canoa, que era os bombeiros indo salvar. Vem, senhora, vem, vamos. Não, Deus vai me ajudar, eu tô aqui orando, Ele vai vir me ajudar. Aí ela começou a ficar com a cabeça só pra fora. Aí veio um helicóptero lá do corpo de bombeiro, imagine, jogou uma corda pra ela, falou, senhora, pega a corda. Não, Deus vai vir me ajudar, Deus vai me ajudar. Passou, ela morreu, foi pro céu. Quando ela chegou lá, ela falou, Senhor,
Eu passei minha vida inteira orando, rezando pro Senhor, e quando eu pedi pro Senhor me ajudar, o Senhor não me ajudou, o Senhor deixou eu morrer. Ele falou, mas eu mandei 2 pessoas na terra, andando, te chamando para você sair antes da chuva. Eu mandei uma pessoa de canoa e você recusou. Eu mandei um helicóptero e você recusou. Aí você quer que eu faça o quê? Percebe? Às vezes a gente é assim. E a gente é assim sem perceber. Então a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar antenado, sabe? E como que você fica antenada? Observa sobre a sua vida. Presta atenção. O que está acontecendo? Será que eu tô recusando alguma ajuda? Será que tá vindo alguma coisa? Porque quando a gente se conecta com a gente acessa o nosso lado espiritual, porque a gente é um ser espiritual, né? Nós temos o físico e o espírito. Nós somos energia, existem provas, existe a ciência que prova que nós somos energia. Ó, a Fabiana falou assim, porque acho que você já deve ter pesquisado, né, Fabiana? E nós temos que estar em ligação com a nossa energia superior. E quando a gente está com a nossa energia ligada diretamente com a nossa energia superior, através da nossa intuição, a gente começa a perceber as coisas, que muitas vezes não é perceptível a qualquer um. Então, por exemplo, o que você sente, eu não sinto, a sua mãe não sente, seu marido não sente, seu filho não sente, mas você sentiu. Então, às vezes, você acorda e fala, nossa, eu tô sentindo, isso já aconteceu comigo. Eu não vou pra essa rua hoje, porque, eu não tô sentindo de ir. Passa o tempo, eu descubro que lá teve um acidente. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, é a sua intuição. Só que para que você acesse a tua intuição, você precisa estar com a sua mente calma. Você precisa fazer aquilo que eu falei. Vai lá no lago, observa o pato, ouve uma música, relaxe, faça meditação. Se acalma, porque a gente, principalmente nós mulheres, é muito comum. A gente tem mania de falar. Começa a reparar pra você ver. Começa a reparar que você vai ficar incomodada. Quando você tá perto de alguma mulher em algum lugar... Eu pratico porque eu tenho mania de falar. E agora, como eu tô trabalhando com isso, de mentorar, de falar, eu acabo falando. Mas a gente tem que aprender a ouvir. Então, observa as mulheres, elas falam. Ansiedade, fala. E quando você fala, você não ouve. E a gente precisa acalmar a mente. Então, quando você estiver fazendo isso... Fabiana, é isso mesmo. Quando você estiver, por exemplo, dentro de um relacionamento ou num trabalho com uma amiga, que você se pega falando demais, respira. Fala pra você internamente, calma, respira. E respira mesmo. O respirar, ele acalma. Faz isso agora, ó. Calma. É mágico. A respiração é uma das poderosas, é uma das técnicas mais poderosas para você acalmar a mente. Só que a gente tem que fazer isso, praticar. Não é porque você sabe disso que você vai ficar agora a mais calma de todas. Não, você vai sair daqui 10 minutos, aí você vai lembrar. Calma, respira fundo. A gente tem que treinar. Então vamos treinar, ouvir mais a nossa intuição, falar menos, acreditar mais em nós, buscar o que eu posso fazer para melhorar e parar de sofrer o que está acontecendo. Porque quando você deposita a sua vida naquele sofrimento, naquilo que você está passando, você está se diminuindo. Você está se igualando àquilo. Não aceite isso. Sabe, você está sofrendo porque passou por uma situação difícil? Tá, você entendeu, passou, é fácil? Não é fácil. Mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou fazer. Porque não vai adiantar você ficar ali, se lamentando, chorando. Não vai. E não queira ficar perto de pessoas que vai ficar te bajulando. Fuja de pessoas que bajulam. Porque quando a pessoa te bajula, ela tá ajudando você a ficar no buraco. E sabe uma coisa que eu aprendi? Ela sai, tá? Ela tá ali. Imagine a cena, que é isso que acontece na vida. Você, sei lá, quebrou a perna. E caiu. E tá ali. Ai, meu Deus, a minha perna. Aí vem um monte de gente ali. Nossa, tal. Fica ali, coitadinha de você. E agora, como que você vai fazer? Vai passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 1 dia, 2 dias, 1 semana. As pessoas vão continuar a vida delas. E você vai ficar ali com a sua perna quebrada, sozinha. Entende? Então, fala assim, ó, tudo bem, mas me ajuda, tá? Eu quebrei a perna, eu aceito o seu consolo, mas me ajuda a levantar. Ou, ó, chama alguém ali, liga pra emergência, percebe? Você tem que fugir de pessoas que passam a mão na tua cabeça. Quando eu perdi meu marido, eu não quis ter ninguém na minha casa depois que ele morreu. Sabe por quê? Quando eu penso e falo sobre isso, dá a impressão que eu era fria, né? Minha mãe mesmo falou, nossa, Dani, você foi tão fria. Não quis que ninguém ficasse com você. Eu acho que ela ficou chateada. Mas
Eu até falei já isso pra ela, nem sei se eu já falei exatamente assim, mas eu não quis porque eu sabia que eu tava num momento muito, muito frágil. E se eu tivesse alguém ali passando a mão na minha cabeça, eu ia ficar ali. Eu não ia tomar as atitudes que eu precisava tomar, eu não ia refletir sobre aquilo que eu precisava. Então, na vida, você vai perceber que você tem que ser um pouco ruim com você. Sabe, mesmo você sofrendo, você tem que falar, olha, tudo bem, eu entendo, mas eu não posso ficar aqui sofrendo, eu preciso avançar, porque a vida vai passar. Imagine que a vida é um trem. Eu até me emociono, sabe? E imagine você olhando esse trem lá na frente, e você ali parada, chorando porque você, sei lá, que nem você agora perdeu o marido. Eu sei que é difícil, né? Tá passando por um processo de separação, mas às vezes por coisas que você já perdeu, ou por coisas que você acha que ainda não tem, não vai resolver. Vai resolver você sair correndo, agarrar lá naquele trem, mesmo que você se machuque um pouco. Não tem problema. Você machucou um pouquinho, ralado, isso aí passa. O que você não pode é morrer, né? Entrar embaixo do trem. Agarra ele e fala, meu filho, espera aí que eu também quero ir junto. E pra isso você tem que ser forte. Você tem que ter coragem. Não adianta você ficar, ai, eu não consigo, ai, é muito difícil pra mim. Não é porque você é mulher, não. Sabia que mulher é muito mais forte que homem? A mulher, ela não tem força física maior do que o homem, porque isso é provado, tá? Inclusive, hoje em dia, nos jogos, né, os jogos, tá tendo muita essa confusão, porque tem muitas, por conta das opções sexuais, tem muito, por exemplo, homem que é mulher agora, e aí eles entram pra competição e eles ganham. E opinião minha, tá, gente? Cada um tem a sua. Eu acho isso desleal, né? Porque a gente sabe que o corpo físico do homem, ele é muito mais forte, naturalmente falando. Então, força física, homem tem mais força. Força intelectual, emocional, peraí, é mulher. E a tua autoconfiança, a tua segurança, minha filha, não precisa de força física, não. Porque se você tiver que fazer alguma coisa difícil, você vai lá e contrata alguém pra fazer. Percebe? Percebe que quando a gente entende, a gente fala, nossa, mas eu sou tudo isso mesmo. É, tudo isso e muito mais. Que você vai se descobrindo, porque cada mulher tem o seu valor, tem a sua potencialidade aí dentro. Tem mulheres que nasceram pra, por exemplo, empreender, né, administrar ali uma empresa com um monte de funcionário. Tem outras que nasceram para ser mãe e tá tudo bem. Tem outras que nasceram para ser professor e tá tudo bem. Percebe? A gente tem que encontrar qual é o nosso sentido, mas a gente tem que entender que nós temos capacidade e força para fazer tudo aquilo que a gente quer. Percebe? Então a gente tem que ver esse valor em nós. Só que não é só ver e acreditar nisso, é fazer coisas para que isso seja possível. E como a ciência hoje prova que é totalmente possível você aprender, você evoluir, eu tenho dificuldade, por exemplo, em matemática, vai estudar matemática, você pode não ficar o gênio da matemática, mas provavelmente você vai ficar acima da média na matemática. Porque existe passo a passo, tudo que existe passo a passo é possível de você aprender, entende? Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que se movimentar, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ir em busca daquilo que a gente quer. Porque ninguém vai vir levar não, tá? Ninguém vai vir trazer pra você, ó. Muito pelo contrário. Perceba que as pessoas, quando elas estão bem, elas se afastam de quem não está bem. E isso é errado? Não é errado não, sabe? Porque se você ficar bem, você tem que se afastar de quem não tá bem. É a lei da vida. Você já viu um pardal andando com um canário do reino? Eu, pelo menos, nunca vi. Então, a gente tem que melhorar e entender esse processo. E entender, é difícil? É outra coisa difícil, sabe por quê? Porque às vezes, numa família, você tem lá uma família, né? Um monte de irmão, pai e mãe, e só você desperta, só você entende tudo isso e evolui. Ai, Dani, mas eu vou ter que abandonar minha família? Não é abandonar, sabe? Não é abandonar. Mas você tem que ter um entendimento de que você tá numa outra posição. Porque se você ficar continuar lá, você vai se contaminar. E sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem aqui os neurônios que chama neurônios espelhos. É como se ele se espelhasse nas pessoas que estão ao seu redor. Então, se você continuar, depois que você conseguiu, evoluiu, entendeu, continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, você não vai conseguir sair. Você percebe que assim, Dani, a teoria parece até que é simples, né? Mas na prática, meninas, é muita coisinha. Então é por isso que eu quis montar a minha mentoria, o meu propósito é isso. É estar aqui para ajudando, porque é muita coisa, não tem como eu falar tudo isso
E mesmo assim é coisa pessoal, cada uma tem o seu, a gente tem que trabalhar cada um o seu problema. Então, por isso que a gente precisa, às vezes, de ajuda, sabe? E a gente tem que entender que a ajuda é necessária. Só que, entenda sempre que as ajudas, elas têm que ser aquilo que te ajuda, mas que te evolui. E que você depois consegue ir lá fazer sozinha. Você não pode pegar uma ajuda, por exemplo, que você fica sempre precisando da ajuda. Não. A ajuda é o quê? Eu te ajudei, agora você vai. É o que a gente quer fazer com o nosso filho. Olha, eu te ensino o que você precisa fazer e você vai à tua vida. Isso sim é prazeroso. Tanto para você quanto para quem está ensinando, né? Então vamos ter essa consciência, olhar para dentro, ver o que a gente precisa melhorar, entender que é possível a gente mudar a nossa realidade, mudando o nosso pensamento. É fácil, Dani, não é fácil, mas é possível, totalmente possível. E comece agora, comece a praticar, sabe? Se você agora começou a pensar alguma coisa que te gerou uma ansiedade, por que você gerou essa ansiedade? Coloque sempre o porquê. Eu tô fazendo um curso de inteligência emocional com o Júnior Ometo, ele é incrível. E ele fala sobre isso. Quando surge aquela dúvida ali, tipo, um pensamentinho, por quê? Por que eu tô pensando isso? Mas por quê? Geralmente, uns 3, 4, ele até falou lá, de 3 a 5 porquês, você descobre a raiz do problema. Geralmente, se você começa a fazer porquê, eu tô pensando assim, por quê? Ai, porque eu pensei que eu tenho que pagar uma conta. Mas por que eu tenho que pagar essa conta? Ai, porque eu quis comprar uma roupa. E por que eu quis comprar essa roupa? Ai, porque eu tava muito infeliz com o meu corpo e eu precisei comprar uma roupa nova. E por que você tá infeliz com o seu corpo? Você percebe que quando você vai fazer os porquê, vai voltando lá atrás. Aí você talvez chegue à conclusão que como você não conseguiu fazer a sua dieta que você tanto quer, você não se sente bonita e você achou que comprando uma roupa ia melhorar. E aí o que você não quer? Você não quer fazer o exercício. Você percebe? É fácil, Dani? Não é fácil. Mas é possível. Então assim... O que a gente tem que entender? Vamos supor que você entendeu tudo isso, mas você achou muito difícil ter que fazer um regime e você não quer. Pronto. Não sofra mais com isso. Porque você entendeu que você não tá tendo resultado porque você não quis fazer. Percebe? Agora, quando você não sabe o porquê, você fica sofrendo. Então, é importante demais a gente ter o autoconhecimento, a gente entender o porquê das coisas. Então, faça mais o porquê pra você e descubra o porquê que você está se sentindo assim. E, gente, isso é mágico, sabe? E o poder que você ganha. Porque, assim, lembre, né? Sempre quando eu falo, o nosso cérebro, ele vive por recompensa. Então, à medida que você faz alguma coisa difícil, mas você se sentiu recompensada, o teu cérebro, ele vai te dar um poder. E esse poder, ele não é falado. Eu não consigo expressar totalmente ele falando. É sentindo. Você mostra no seu olhar, no teu brilho. Você vai nos lugares, as pessoas ficam encantadas com você. As pessoas te notam. Quando você abre a boca, então, isso tudo não tem dinheiro no mundo que pague, entende? Então, assim, a gente precisa entender todo esse processo, a gente precisa fazer tudo isso, né? Então, acalma agora o coração, eu sei que foi muita informação, né? Ai, meu Deus, é que às vezes eu quero falar tanto, que eu tenho essa mania de querer falar, né? Mas eu sei que não é falar, não é muita informação, eu sei que é muita coisa, mas às vezes eu quero falar tudo num momento só, mas a gente vai ter live todo dia, daí quando eu penso, eu falo, Dani, é todo dia uma live, todo dia você vai ter assunto. E você percebe, no início eu ficava tímida pra falar. À medida que eu vou me descobrindo e vou falando, e aí, menina, é tanto conteúdo, é tanta coisa que eu queria falar, é tanta experiência que eu vivi, mas não dá pra falar tudo num dia. Mas aos poucos a gente vai falando, a gente vai se conhecendo, vocês vão descobrindo. A única coisa que tem que fazer, ficar agora pra vocês, é que tudo é possível. Então, quando você olha pro teu pior dos problemas, a única coisa que não tem solução é pra morte. Só que a morte é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, meninas, se não morreu, tá tudo bem. Tem solução. Então, quando você tá diante de um problema, pense assim, tem solução. Agora eu preciso só pensar o que eu vou fazer pra resolver. Aí é outro problema, né? Outro desafio. Aí você vai buscar o que precisa. Entende? Então, só isso vai já te acalmar. Porque muitas vezes a gente acha que não tem saída. Meu Deus, não tem saída. E eu já tive nesse inferno, né? Eu falo que é um inferno astral. Que parece que não tem solução. Que, meu Deus, tá tudo desabando. E olha, depois que eu aprendi, graças a Deus eu nunca mais vivi isso. Porque sabe o que é a mágica? Depois que você aprende, você não cai mais nisso. Porque quando você já percebe que tá pra acontecer, você já vai trabalhando. Porque esse aprendizado, ele fica. Você não volta atrás, ele fica. Aí quando você vê outros desafios, você já tá mais fortalecida. E você tira de letra.
Então é isso que a gente precisa ter essa segurança, essa confiança, essa coragem, sabe, pegar as rédeas da nossa vida e é olhar pra dentro pra você, tá bom? Olha, eu já fiquei falando aqui 1 hora, mas eu agradeço todas que ficaram até o final, espero ter contribuído, que eu sei que é muita informação, mas que se ficou uma coisinha, sabe, uma palavra, sabe um exercício ótimo pra vocês fazerem? Bateria. Anota uma palavra que fez sentido. Sei lá, lembre e pense o que fez sentido, anote aquela palavra e reflita sobre ela. Porque o que você lembrar agora de palavra é algo que tá mexendo mais com você. É algo talvez que você precise trabalhar mais. Foque nela, pesquise sobre ela, leia sobre ela, pergunte sobre essa palavra e vai buscando, vai cavando, cava até você encontrar. Cava, tá? E fique com Deus e até amanhã. Amanhã nós temos outro conteúdo, tá bom? Um beijão e até!